É tempo de olharmos para a consulta aberta desta semana. Consulta aberta de hoje com a médica cirurgiã Luciana Costa, do Hospital da Prelada. Obrigado por estar connosco, Sra. Doutora. Hoje vamos falar de obesidade infantil. Exatamente. É um problema, afeta muitas crianças e jovens. Como é que podemos, em primeiro lugar, como é que começa e depois como é que podemos prevenir? É assim, na verdade, a obesidade infantil tem tudo a ver com a família, não é? Ou seja, começa desde o início, nas escolhas alimentares menos boas, talvez mais fáceis, aquela coisa que eu disse, de em vez de desembalar, descascar, não é? Dá mais trabalho. E também com a visualização daquilo que é o hábito dos pais. Depois também há alguns comportamentos que nós vemos, que é premiar com alimentos não tão bons, não é? Portaste bem, come um doce, e ao mesmo tempo, portaste bem, não comes a sopa. Ou seja, há aqui esta dicotomia socialmente aceite e que acaba por levar a comportamentos constantes que fazem elevar o peso das crianças, não é? Ou seja, falamos de um problema que pode começar, ou que muitas vezes começa já no berço, já... Sim, aliás, é muito importante o cuidar da alimentação das crianças desde os 0 anos. É claro que, idealmente, a amamentação materna deve ser levada até aos 6 meses, mas isto varia, como é óbvio, e depois ter sempre cuidado de, no tipo de doses, no tipo de alimentos, seguir as indicações do médico de família, do pediatra, para tentar não exagerar logo nas doses e tentar dar a alimentação mais saudável possível. É claro que até aos 2 anos nós temos os bebés, como é que é dizer, a importância do índice de massa corporal, do peso, não é tão relevante ali até aos 2 anos, há uma margem maior. Mas é claro que a partir daí nós vamos ver e ter mais evidência do impacto da obesidade, não só, por exemplo, na dificuldade de deslocação e do aparecimento de algumas doenças que se está a ver cada vez mais precocemente. Doutora, pais com excesso de peso vão ter tendência a ter filhos com excesso de peso? Normalmente sim. Normalmente nas famílias os pais que são obesos, é claro que às vezes há aquele contraponto, não é? Os pais obesos têm muito cuidado com a alimentação dos filhos, mas a maioria das vezes aquilo que se vê é que pais obesos acabam por ter... uma questão hereditária? Há também. Mas o componente da obesidade, temos o componente social e hereditário também. Ou seja, é óbvio que os pais obesos também vão ter escolhas alimentares na sua família, na sua mesa, que podem não ser as mais corretas. E a criança vai ver e vai partilhar essas escolhas, não é? Portanto, tem as duas coisas. É claro que tem componente genético, mas também tem um componente social. E depois, quando vemos que há crianças que já têm uma alimentação que não é mais adequada, que têm excesso de peso, como é que pode ser feito esse tratamento quando falamos já de obesidade? É mais difícil nas crianças? Não, eu até acho que é mais fácil. Primeiro lugar, porque depende mais dos pais do que dela. Do que delas. Eu gosto de ver isto como uma coisa boa, porque os pais, né, numa fase inicial, são os pais que fazem as escolhas pelas crianças. E é muito importante este envolvimento e este empenho dos pais. Os pais têm que fazer sopa. Porque é óbvio que se não houver sopa em casa e que se forem todos ao McDonald's todos os dias, passo publicidade, não é? É claro que a criança vai ter aquelas escolhas. Ou se estivermos numa mesa e a criança dizer, eu quero hambúrguer, ou eu quero batatas fritas, é papel do pai dizer, olha, tens aqui antes pera, tomates, qualquer coisa, não é? Coisas, legumes, coisas mais saudáveis um bocadinho, ou até pode comer de vez em quando as batatas fritas, só não tornar isso constante, porque a criança está em crescimento. E, portanto, e também outra coisa muito, muito importante é a atividade física. Ou seja, os pais têm muita importância nas escolhas alimentares da criança e não é muito difícil a criança deixar de ser obesa, porque ela vai crescer. Desde que faça uma alimentação correta, não é preciso nenhuma dieta formal, embora, lá está, para algumas pessoas não comer doces todos os dias é uma dieta. Mas a ideia é essa, se for uma dieta de acordo com a roda dos alimentos, a criança normalmente não precisa de ter uma dieta formal, não é? Exatamente. Porque estamos a falar aqui nos objetivos de uma vida saudável e não propriamente de um corpo escultural, não é? Exatamente. Quando olhamos também agora, mais para os pais de agora, se assim podemos dizer, sim, nota que há uma maior preocupação na escolha alimentar, porque nós sabemos que, eu ainda sou desse tempo, por exemplo, de dar um doce, de
O gordinho é mais saudável. Por exemplo, os cereais, em cima dos cereais açucarados, juntar-lhe açúcar por cima. Os iogurtes. Os doces faziam bem, por assim dizer. Agora já há essa consciência maior por parte dos pais? Eu acho que há cada vez mais consciência. Acho que atualmente a obesidade já se vê como um fardo a nível social e as pessoas sentem isso, mesmo os pais obesos. Mas a verdade é que as pessoas que são obesas e às vezes de estratos sociais até com mais dificuldades, têm também mais dificuldade em ter esses cuidados, embora até possam ter algum nível de consciência. Isso não é transversal, mas nota-se cada vez mais. Tanto que nesse estudo recente que saiu, estava a ouvir, que também houve uma diminuição do nível da obesidade, embora ainda seja preocupante. Infantil, estou a dizer. Quando falamos também nas escolhas alimentares, falava há pouco na questão de haver esse cuidado por parte dos pais, também na preparação, nós sabemos que às vezes há a vida familiar que é um bocado complicada, mas, por exemplo, nos lanches que são enviados para a escola, é fundamental esse cuidado? É das coisas mais importantes. Aliás, as escolas públicas atualmente até fornecem lanches que são tendencialmente saudáveis e um dos apelos que faço às vezes é que há pais que as crianças não gostam de pão de mistura, que é um pão um bocadinho mais escuro, ou não gostam de leite branco, mas a ideia é deixá-los experimentar esses alimentos, pelo menos quando estão disponíveis. E quando não estão, e nós, os pais, temos que preparar os lanches, é fundamental ter cuidado em enviar fruta, ter cuidado em enviar iogurte, não aqueles doces, não pão com chocolate todos os dias, não é? Não quer dizer que uma vez por outra não possa ser, mas a regra não deve ser essa, mas isso é daí fundamental. a importância, doutora, de começar desde miúdos, ou seja, se a criança for habituada num regime alimentar equilibrado, também não estamos a falar aqui de algo fundamentalista, não é? Que sim, não é uma camisa de forças, a ideia é ser... Mas tem de começar logo, é mais fácil quando a criança já começa logo desde o início a ter esse contacto com alimentos mais saudáveis. Porque está bem adaptada e é o que está habituada, não é? Uma criança que não está habituada a comer doces todos os dias não lhe fazem falta. Há estudos que dizem que o açúcar e este tipo de comida processada é quase tão viciante, ou tão viciante, como a heroína e cocaína. Eu sei que isto é assustador, mas é verdade, entra ali num ciclo de vício que a criança quer porque quer. E as escolas, estávamos a falar, também têm um papel fundamental, porque, por exemplo, as escolas podem fazer, entre aspas, concursos de comida saudável, de ter um carimbo verde, se a pessoa leva um lanche saudável. Esse papel também é muito importante, de toda a comunidade a cuidar para que aquela criança seja mais saudável. E nisto, a atividade física é muito importante, porque as crianças antes jogavam às caçadinhas, corriam, e agora muitas vezes os jogos são mais em casa, mais agarrados à televisão e ao telefone tantas vezes, e esse promover da atividade física, dar esse espaço, é muito, muito importante para a criança não desenvolver obesidade. Muito bem. Doutora Luciana Costa, médica cirurgiã do Hospital da Perlada, obrigado por ter estado connosco nesta consulta aberta. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada.